A bênção do Senhor esteja em vossos corações. Vamos a mais uma pregação nessa sexta-feira, dia 15, homenageando na data aos professores, as fisioterapeutas nesse mês, dia 13 de outubro, dia da fisioterapeuta, dia 15 de outubro, dia da professora que cuida do nosso saber, dos professores. Quero aqui homenagear essa pregação hoje, dirigida aos cristãos na fé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, céu, terra, viemos agora nesse momento, irmanados, nessa oração, nessa pregação, agrupadas, dirigindo a vós, que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e nos brinde, discernindo essa pregação, que são vossas aspirações, através desse servo que está sendo instrumento de sua vontade, em nome do Cordeiro que foi imolado na cruz, Jesus. Amém? Então, fiéis à palavra, servos do Senhor, dirijo essa pregação nesse momento, em especial aos filhos e ao mundo. Essas palavras são as aspirações do Papai Eterno, que quer falar com você e dizer a vocês também que nós estamos forte na fé, clamando ao Pai do céu, que tenha piedade das crianças e dos mais necessitados nesse mundo de hoje. Vamos pregar diversos tópicos, entre pregações e orações. Vamos falar sobre o individualismo, não provém de Deus. Quero que vocês, amados e amadas, prestem atenção. Quero aqui também dirigir a intenção dessa pregação às servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus, para que o Senhor Espírito Santo dê força a elas, principal, e a todos nessa oração. Hoje, quando eu abri o meu celular, a primeira coisa que eu vi nas redes sociais, através dessa própria pregação, é dirigida pelas redes sociais. Foi uma publicação que enaltecia o fato de pessoas cada vez mais desejarem estar sozinhas. Sim, solidão. Isso no contexto de tirar um tempo para você refletir. Mas o tempo para você refletir, servos do Senhor, é oração, meditação, falando em secreto com Deus. Mas de não querer conviver com outras pessoas, pois como estava escrito na infeliz imagem, dá trabalho. Podemos sim nos isolar da comunidade, dos irmãos, da família em alguns momentos. Sim, para orarmos, para glorificarmos o nome do Pai, que nos deu a natureza, com esses belos cânticos dos pássaros, no qual estamos pregando, glorificando e honrando o nome do Senhor, pela dádiva que nos deu a natureza bela. Agora, será que isso Deus espera de nós? Será que é dessa forma que Jesus exigiria ou agiria? Tenho a impressão que cada ano que passa mais, eu vejo, noto a hipervalorização do eu, meu ego, meu orgulho, meu individualismo. Não misturo com ninguém. Que é dessa forma que Jesus iria agir? Eu acho que não. Onde o eu é individual, sobressai do bem coletivo. No entanto, por mais que o mundo esteja assim, não devemos nos amoldar
a esse padrão. Ele não veio para ser servido, mas para servir o príncipe Jesus Cristo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, verso 28. O nosso Salvador, que é digno de toda honra e toda glória, não veio ao mundo para ser servido. Uma bela carruagem de ouro, com um belo, poderoso exército. Não, ele veio para servir humildemente. Nasceu na manjedoura, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos céus e agora está sentado à direita do Pai, à destra do Pai. Ele lavou os pés dos seus discípulos amados e amadas, sendo o principal exemplo de humildades que podemos ter e mostrando qual é a atitude que ele espera dos seus filhos, ou melhor, seus irmãos, para que nossas casas, igrejas, relacionamentos sejam saudáveis. O individualismo não pode ser padrão de comportamento. A nossa individualidade é sim importante, pois como corpo de Cristo, cada um de nós tem as suas próprias características, possui uma função, mas isso não significa agirmos superiores ao bem-estar coletivo. Eu estou abordando aqui individualidade, fiéis e servos do Senhor, no sentido daquele que tem caráter, orgulho, o ego, certo? E que se afasta do coletivo. Quero viver minha vida, não me meto com ninguém, não quero que ninguém se meta comigo. Isso Jesus não aprova. Mas o agir de se isolar para pregar, ou melhor, para orar em secreto com Deus, isso sim. Para que nossas igrejas e relacionamentos sejam saudáveis, o individualismo não pode ser um padrão de comportamento. A nossa individualidade é sim importante, pois como corpo de Cristo, cada um de nós tem sua própria característica, possui uma função, mas isso não significa agirmos superiores ao bem-estar coletivo da comunidade, onde o eu é mais importante. Não há amor. Vou repetir, aonde o eu é mais importante, não haverá amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se exorbebece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7. Fomos chamados ao amor, e esta é a descrição do que o amor é na Bíblia. Quando colocamos nós mesmos acima de tudo, deixamos de agir dessa forma, então abrimos brecha para que a falta de compreensão e julgamento, pois se os meus interesses são mais importantes, logo não tenho tempo, nem olho para ver a necessidade do irmão, do próximo. Não mais eu, mas em Cristo. Não mais eu, mas em Cristo. Porque para mim viver é Cristo, é morrer, é ganho. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo. O que em um mundo onde palavras são facilmente deturpadas, pode ser entendido
como uma perda de liberdade, exatamente por vivermos em um meio onde os desejos individuais estão acima do coletivo. No entanto, o que encontramos em Jesus é liberdade para viver, pois somos libertos da culpa, do medo, do peso e dos nossos erros. Recebemos uma nova roupa e um amor imensurável daquele que mais nos amou, que deu a sua vida por nós. Com Cristo nunca estamos sozinhos, pois Ele nunca nos abandona, sempre está ao nosso lado. Lembre-se que eu sempre disse a vocês, fiéis, Ele está sentado à beira da porta do teu coração, esperando que você o convide a adentrar e cear com Ele. Tantas vezes criamos muros e nos isolamos, exatamente por ter medo do abandono. Mas hoje eu quero falar a vocês que em Cristo você nunca estará sozinho. Ele te ama, Ele é teu irmão. Não podemos mudar a forma das pessoas agirem, mas podemos sim fazer a nossa parte para que cada vez mais haja compaixão e espaço para o coletivo em nosso meio. Na medida que julgamos assim, somos julgados. À medida que julgamos, assim somos julgados. Não julgueis para não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no teu olho, no olho do teu irmão, reparas, e não vês a trave que está no teu olho. Mateus capítulo 7, verso 1 e 3. Como eu falei antes, amados e amadas, o individualismo abre o espaço para o julgamento, por não colocarmos em lugar de superioridade. E essa passagem, Mateus capítulo 7, me levou a refletir muito nos últimos dias, como vimos mais acima também. O amor não pensa o mal do outro. Não é se você se isolando de uma comunidade, de um problema, que você vai aliviar o sofrimento. Convido você hoje para tirar um tempo para pensar sobre suas ações, rever os teus princípios, se estão certos ou errados. Se você não está sendo individualista em alguma área de sua vida, orgulho, porque ao lermos sobre esse, ou falarmos sobre o individualismo, podemos cair em um erro de identificar várias pessoas à nossa volta que agem dessa forma. Nós esquecemos de olhar dentro de nós mesmos. Lembre-se que eu abordei aqui em cima. E por que reparas tu, o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Pois é em um mundo onde o eu é hipervalorizado. Parece os fariseus, eu sou o cara. Cada vez mais temos dificuldade em identificar nossas falhas e lidar com elas de uma forma saudável, não só aceitando e esperando que todos também as aceitem. Então tire, amados e amadas, um momento, reflita sobre isso. Todos erramos, e isso não é motivo para se envergonhar, mas sim para uma mudança de atitude definitivamente em tua vida, uma mudança que traga alegria, paz na sua comunidade, na sua família, aonde habitas. Vamos falar agora as estações da vida. Não sei, de repente, os amados e amadas nunca ouviram uma pregação das estações da vida, de acordo com a Bíblia: inverno, verão, primavera, outono. Vamos ver essas 4 estações, as vistas da Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado,
Há tempo para tudo, o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2. Hoje vamos falar sobre as estações da vida, onde através dessas 4 pregações, 4 estações climáticas, fomos levados a refletir sobre os momentos pelos quais passamos, fazendo uma analogia com as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Sem dúvida alguma, podemos dizer que a nossa vida reflete de diferentes circunstâncias, que nem sempre são bem definidas como as estações. Às vezes a primavera não é apenas flores. E pensando nisso, eu lembrei-me de um concerto para violino de um compositor italiano muito famoso chamado Antonio Vivaldi, intitulado As 4 Estações. Fiéis à palavra, podeis entrar no Google, pegue seu notebook e digite música clássica, As 4 Estações. Muito linda. A sua composição, ele, através da música, traz em diferentes notas essas nuances que há dentro de cada estação, assim como é a vida. Mas ainda assim, é possível perceber que há um ciclo, um início, um meio e um fim. Na Bíblia, encontramos inúmeras passagens que falam exatamente sobre isso, o tempo. E para a nossa reflexão falaremos sobre o inverno. O inverno é o tempo das provações e de lutas. Também é nessa estação espiritual em que o inimigo aproveita para nos atacar sem dó e nem piedade. No inverno, o dia escurece mais cedo, pois tudo é escuridão longe da casa de Deus. Os dias são curtos, isto é, se tem alegria, ela é passageira ou falsa. Entramos em hibernação, querendo dormir, e só acordar quando a luta passar. Nessa estação, podemos esquecer que Deus é fogo consumidor e que Jesus disse que veio lançar fogo sobre a terra, como está escrito em Lucas capítulo 12, verso 49. Mas não devemos deixar a frieza espiritual tomar conta de nós, pois ela nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. Por mais que a luta seja grande, amados e amadas, temos um Deus fiel que cuida de nós mesmos. Quando tudo parece frio e sombrio, muitas vezes no inverno é que vem a preguiça, mas não devemos aceitar ser cristão abaixo da média. Então levante e desperte do seu sono, pois aquele a quem você serve é poderoso para te esquecer. Seja o inverno, seja o que for. Quero aqui fazer um parênteses. Eu tenho alergia. O ar, vocês devem ter notado, me causa um pouco de... Mas enfim, vamos em frente. Nada é perfeito. Não deixe o inverno passar despercebido. Fiéis à palavra, servas do Senhor, filhos, mundo, crianças. Use essa estação para se aproximar ainda mais daquilo que o Senhor tem para a sua vida. É na dificuldade onde somos forjados e preparados para ir além. O que para muitos pode ser apenas frio, mas para você, amados e amadas, pode ser o momento ideal para esquecer ou aquecer o espírito junto ao Salvador. No inverno podemos aceitar com o cobertor no sofá, com pipoca e a Bíblia, e ler a palavra, discernir o que Deus quer para nós e fazer uns intervalos, comendo uma pipoca, tomando chocolate quente. Sim, isso.
Deixo por último a passagem de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, que fala que por fim a tribulação produz em nós a maturidade e um caráter aprovado. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pensando no que conversamos agora, amados, você costuma esquadrinhar seu coração ou estações pelo quais você passa? Será que hibernar durante o inverno para você é sinônimo de não fazer nada ou permanecer acordado para planejar a próxima estação? Reflita, amados e amadas, e lembre que cada estação tem a sua beleza e traz consigo mesmo novas oportunidades para se aproximar do Deus Pai, o Senhor do céu e da terra, o Senhor dos exércitos. Vamos então agora abordar uma outra estação, outono. São 4, abordamos uma. Vamos na segunda, outono. Outono, não é outono não. Outono. Tudo tem o seu tempo determinado, né, fiéis? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos dar continuidade agora às estações da vida, a segunda estação, que é o outono, onde através desse texto, dessa pregação, levamos a refletir sobre os momentos pelos quais nossas vidas são compostas, fazendo uma analogia com as estações do ano, sendo assim a primavera, o verão, o outono e o inverno. Sem dúvida alguma, podemos dizer que a nossa vida é repleta de diferentes circunstâncias que nem sempre são bem definidas, como as estações. Às vezes a primavera não é apenas flores. E pensando nisso, vou dizer a vocês então, que eu lembro também, novamente, daquele concerto do Antônio Vivaldi, intitulado As 4 Estações. Muito lindo esse concerto clássico. E suas composições dele, através da música, traz diferentes notas de nuances das 4 estações, assim como é a vida, amados e amadas. Mas ainda assim é possível perceber que há um ciclo, o início, o meio e o fim. Na Bíblia encontramos inúmeras passagens que falam exatamente sobre isso, o tempo. E para a nossa reflexão, vamos falar do outono. Ó povo de Sião, alegra-se, regozija-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. Joel, capítulo 2, verso 23. Esse é um tempo de mudança. No cair das folhas, o outono revela-se tempo de desapego, de libertação das coisas velhas, das renúncias. Libertar-se pode ser um exercício doloroso, mas é importante às vezes. Temos que tomar decisões difíceis. Sem esse abandono das folhas, as árvores não seriam renovadas, pois as folhas caídas fecundam o solo e tornando mais forte para germinar outras plantas. A sabedoria do Pai é bela. Assim, a estação de outono nos ensina, devemos nos despojar para nos tornar mais fecundos, abrir mão daquilo que já não cabe em nossas vidas, para fazer mais plena a nossa vida e a do próximo. E depois ver brotar como dom generoso o bem que foi semeado. Esse é o tempo de trocar as nossas vestes. Sendo assim,
também o tempo de redenção. Lembre-se que tudo que plantas irás colher. Outono é, então, muito mais do que um tempo sombrio, cinzento, de folhas secas no chão. É tempo de interiorização, de voltar o pensamento para o íntimo do seu coração, tempo de refletir sobre o que nos impede de ser pessoas melhores e que nos impossibilita de crescer. Da mesma forma que as árvores deixam suas folhas caírem ao chão para permitir espaço para o nascimento de novas folhas, de vida nova. Assim a nossa vida precisa de tempo, de esvaziamento e sempre de recomeçar novamente. Por isso pergunto a você, como você costuma lidar quando algo acaba em sua vida? Por exemplo, uma amizade. Seu coração fica em paz ou atormentado? A nossa reação a essa situação demonstra como o nosso coração está distante do Senhor, pois esse é o momento em que sabemos se o nosso coração confia no Senhor ou não. Acredito que pouco pensamos sobre o fim, apesar da sua importância. Tendemos a ignorá-lo ou enxergar como algo negativo, o que nem sempre é. Buscar o discernimento do Senhor sobre o fim das estações nos torna paciente, o que gera confiança na sabedoria de Deus. Tranquilize, fiéis, amados e amadas, o seu coração. O nosso Pai sabe o momento certo em colocar um ponto em cada ciclo da nossa vida. Pensando nessa pregação que hoje estou abordando, transmitindo a vocês, pela vontade do Deus Supremo, tira um tempo para refletir sobre o seu ciclo, que precisa se encerrar, e peça discernimento ao Papai do Céu, para que fazer isso da melhor forma. Deixo a dica aqui, liste as coisas que você precisa ser encerrado em sua vida e ore para cada item da sua vida. E lembre-se, se tu chorares, abra seu coração a Jesus, que Ele virá enxugar tuas lágrimas. Vamos ver agora uma das 4 estações, verão, e depois virá a primavera. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito, como citei já debaixo do céu. Vou citar novamente: há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para semear e se colher o que se plantou, o que se semeou. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos dar continuidade, então, à terceira estação da vida, onde, através de 4 estações, seremos levados a refletir sobre os momentos pelos quais nossas vidas estão compostas, fazendo uma analogia também com as estações do ano, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Sendo assim, a primavera, como já citei, verão, outono e inverno. Já vimos, falta somente a primavera e o verão. Verão estamos vendo agora. Sem dúvida, algumas vezes podemos dizer que a nossa vida é repleta de diferentes circunstâncias que nem sempre são bem definidas, como as estações. Às vezes a primavera não é apenas flores. E pensando nisso, lembro-me do concerto, novamente, de Antônio Vivaldi, intitulado As 4 Estações, que fala das 4, por isso que eu citei ele 4 vezes. Amém? Em sua composição, ele vê através da música diferentes notas, né, dessas nuances que há dentro de cada estação. Assim como é a vida, como eu disse, que é possível perceber que há um ciclo, um início, um meio e um fim. A estação que veremos agora é o verão, o tempo da alegria, mas também de muito trabalho.
trabalho e diversão, né? Um verãozão numa praia, né, irmão? Né, amados e amadas? Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios capítulo 10, verso 5. Esse é o tempo de grande calor e também de muita chuva. Período onde cultivamos as sementes plantadas, aproveitando as chuvas frequentes para regar aquilo que plantamos. O verão normalmente é também um período de muita alegria. Isso me faz lembrar daquela fábula onde a formiguinha trabalha e se prepara para o inverno, enquanto a cigarra apenas canta e se diverte. Quantas vezes não cobramos o que as sementes plantadas germine em pouco tempo, mas ignoramos a nossa responsabilidade de fornecer um ambiente favorável para o seu crescimento, trazendo para a nossa vida como cristãos. Quantas vezes nós estamos evangelizando alguém e logo nas primeiras semanas cobramos uma maturidade que nos cobrou anos? Ou então, nós mesmos esperamos resultados nas mais variadas áreas, sem nem mesmo fazer aquilo que é necessário. Julgamos que pelo pouco feito, Deus já tem o compromisso, ou até mesmo em nossa prepotência, a obrigação de conceder a nós o que queremos. Se plantamos, certamente colheremos, mas para tudo há o tempo certo. E quando chega a hora certa, não importa se estamos em crise, à véspera de uma grande crise, ou se a fome está batendo à nossa porta, quando Deus entra em cena, nada e ninguém pode frustrar os planos dele. Aproveite, amados e amadas, os dias ensolarados para cultivar, regar, cuidar daquilo que você plantou, respeitando o tempo de Deus. Esta é a hora de cultivar, colher e ter prudência em nossas ações. Tira um tempo hoje para pensar naquilo que você precisa fazer para o verão da sua vida. Vamos ver agora a última estação, que todos nós gostamos, né? Até os pássaros cantando essas músicas. Também gosto dessa estação. Primavera. Primavera. Olha os pássaros cantando, homenageando e louvando ao Senhor. Linda natureza, né, fiéis, amados e amadas? Tudo tem seu tempo determinado, a dar tempo tudo debaixo dos céus. Como eu citei já nas outras estações, há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou. Eclesiastes capítulo 3, verso 12. Vamos hoje falar da última estação, das 4. Leva-nos a refletir sobre os momentos pelos quais nossas vidas são compostas, fazendo uma analogia da última estação do ano, sendo assim a primavera, o verão, o outono e o inverno. Estamos na primavera. Em sua composição, ele, através da música, como eu digo, das 4 estações, traz notas, nuances diferentes, como eu falei do Antônio Vivaldi, das 4 estações, uma música clássica muito linda. Na Bíblia encontramos passagens inúmeras que falam exatamente sobre isso. O tempo para a nossa primeira reflexão, vamos pregar agora sobre a primavera. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram, aparecem as flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve na nossa terra o arrulhar dos pombos, os cânticos dos pássaros. A figueira que produz muitos frutos, as vinhas florescem, espalham sua fragrância. Levanta-se,
Venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Cânticos, capítulo 2, verso 11 e 13. Veja, o inverno passou, as chuvas já se foram, acabaram. Aparecem flores sobre a terra agora. E chegou o tempo de cantar. Já se ouve a nossa terra arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem, espalham sua fragrância. Levanta-te, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Cânticos, capítulo 2, verso 11 e 13. Começaremos pela primavera, então, pois ela remete ao nascimento, o florescer, a colheita. Esse é o momento em que colhemos fruto daquilo que plantamos, mas também de preparar nossa terra para que novas sementes germinem e assim possamos continuar a dar bons frutos. Acredito que essa seja a estação dos novos ciclos. Talvez por isso tantas noivas escolhem justamente esse período de ano para se casar. Também é o momento que nos remete ao nascimento. Quando o bebê nasce, é o momento de florescer para muitas famílias. Todos ficam encantados com aquela nova vida. Ver aquela pequena criança pela casa traz esperança. A família, afinal, há tantas possibilidades para essa vida que acabou de começar. Pensando tanto nas noivas como no nascimento dos bebês, é possível notar que existe um cuidado no antes, no durante ou no depois. E agora, traçando uma comparação com a nossa fé, será que quando o tempo da colheita chega, lembramos de continuar a cuidar da nossa terra? Isso é, continuamos cuidando do nosso coração e nos alimentando da palavra de Deus? Sinto por ser muitas vezes, nesse momento, em que até mesmo esquecemos de agradecer os frutos que Deus nos concedeu, que dirá então continuar a preparar a terra para o futuro? Bem, hoje eu convido vocês, amados e amadas, tira um tempo para pensar sobre isso. Tira um tempo das palavras que o Pai, através desse servo, está falando com você. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías capítulo 27, verso 6. Acho que a primeira atitude que podemos tomar na primavera é agradecer aquilo que Deus nos entregou, as suas promessas que florescem em nossa vida, e junto a isso, continuar a cultivar para que o solo do nosso coração continue a ser fértil e venha a dar bons frutos. Eu espero que vocês, fiéis à palavra, reflitam essa palavra, pois ela é dirigida através do Espírito Santo de Deus. Sopre em mim, Espírito Santo. Eu peço a vocês que a sua sabedoria continue sempre firme, forte, erija diante dessa crise no qual estamos passando. O ciclo da vida sempre passa por situações difíceis. Acabamos então de falar sobre as 4 estações que fazem parte da nossa vida. É o calendário regido na nossa vida. Então vamos fazer uma oração, a sabedoria em meio à crise. Não estamos em um momento muito fácil, mundialmente falando. O coronavírus continua ainda circulando. A terceira fase, né? Muitas pessoas estão internadas, outras ainda se encontram desempregadas, fome, falta do teto. E com isso vemos a esperança de muitos se ofuscando. Mais do que nunca precisamos ser estratégicos, focar naquilo que importa e sermos sábios em nossas ações e decisões. Por isso, eu quero hoje, agora, orar juntamente com vocês por sabedoria em meio a essa crise tão difícil, para que saibamos lidar com ela da melhor forma. Eu quero aqui deixar uma passagem a vocês,
gravar em seus corações. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ouviram os servos do Senhor? Ouviram? Romanos capítulo 8, verso 28. Reflitam a palavra do Pai. Lembrando que você não precisa orar exatamente o que eu estou orando, mas se quiser me acompanhar, será um prazer. Sinta-se à vontade, ore do seu jeito. Vamos nos dar as mãos e orar? Vamos. Amado Deus, quero te agradecer primeiramente por tudo que tem feito, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Te agradeço pela sua provisão, todo esse período de crise que estamos atravessando, e pelo seu infinito amor. Sei que esse não tem sido um momento fácil para muitos, as crianças no mundo. Eu me coloco entre essas pessoas, mas ainda, sim, tenho ao Senhor, peço definitivamente que tenha piedade das crianças. Sabe, Pai, quero tomar sábias decisões em toda a minha vida, mas principalmente em momento tão delicado como esse, eu peço o seu direcionamento e sabedoria para lidar da melhor forma com minha família, meus amigos. Sei que esse não é um momento tão fácil. Eu me coloco entre essas pessoas que estão fracas, mas ainda assim tenho o Senhor, que há muitas pessoas que ainda não conhecem a sua palavra. Temos que ser vossos discípulos, pregar a verdadeira palavra, que as minhas decisões sejam pautadas na sua vontade e te agrade e me leve para mais perto de ti. Sei que falho em minhas atitudes, palavras e pensamentos, e peço perdão por isso, meu Pai. Oro pelos lares do mundo, pelos pais do mundo. Mude a realidade da minha nação Brasil e dê discernimento aos governantes dela e aos governantes dos países hereges, para que eles também venham a tomar sábias decisões nesse período de crise. Meu Deus, o teu poder e tua glória nessa oração, que Jesus leve com o sopro da brisa suave em seus ouvidos essa oração, com o perfume de uma rosa. Seguir no próximo vídeo, segundo vídeo. Amém?